Arbitragem padrão marca o clássico São Paulo e Palmeiras pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbi. E é isso que falaremos no vídeo de hoje. Que a partida começou com o São Paulo dominando amplamente o primeiro tempo. Aproveitando a desatenção defensiva da defesa do Palmeiras, Luciano abre o placar para o São Paulo após receber o lançamento de Marcos Antônio, que ele se livrou do Everton. E aproveitando que ficou sem goleiro, com um toque para o lado e olhando para o outro, para abrir o placar para o São Paulo, pós parada técnica, pausa para arrumar os times, e o Palmeiras voltou pior, e o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, aproveitou para ampliar o jogo para 2 a 0. Enzo Dias ganhou de Vitor Roque e Felipe Anderson, avançou até a linha de fundo, e o Enzo Dias sofreu a falta do Felipe Anderson ainda, mas mesmo assim conseguiu encontrar o Tapia na segunda trave para fazer o segundo gol do São Paulo. Nos minutos finais, o Palmeiras até ficou mais com a bola, mas o máximo que conseguiu foi uma finalização de Vitor Roque dentro da área que parou na defesa do Rafael com os pés. O Vitor Roque foi um dos poucos, que foi um dos melhores jogadores do Palmeiras no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, que foi disputadíssimo, com o jogo lá e cá, o Palmeiras foi ganhando força com as mudanças promovidas pelo Abel, que colocou Maurício e Souza em campo, além de Alan, com principalmente o Maurício, que foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na partida. A entrada dele mudou o jogo já no começo do segundo tempo. Maurício recebe na entrada da área e bate cruzada da bola, passa raspando a trave de Rafael. O São Paulo quase chegou ao terceiro e reclamou de um pênalti em Tapia cometido por Alan fora da disputa de bola e considerado um choque normal pelo árbitro Ramon Abate-Abel, que foi uma arbitragem padrão, péssima como sempre, que não se é desesperar muito, que foi muito pênalti no Tapia. Mas o jogador do Palmeiras escorregou, mas sem querer também é pênalti. O árbitro só não marcou porque é ruim mesmo. Aí o Crespo falou, acabou o jogo. Aí o Crespo falou, acabou o jogo. E literalmente acabou o jogo mesmo. Assim como no jogo que o São Paulo tomou de 5 do Flamengo. Jogo que o Crespo foi expulso a partir dos 10 minutos do segundo tempo. O São Paulo deixou de jogar. Assim como nesse jogo do Palmeiras também. Aí o Palmeiras foi ganhando força. Em uma jogada de Maurício, Vitor Roque aproveitou o cruzamento na área para testar firme e diminuiu o placar para o Palmeiras. O Vitor Roque, que para mim foi o melhor em campo, não só pelo gol, ajudando na marcação, assim como o Maurício, que achou o Flaco Lopes na entrada da área. Aí o argentino dominou, abriu espaço e bateu cruzado para marcar um belo gol e empatar a partida para fazer o segundo do Palmeiras. Com o Palmeiras indo para cima, o Enzo Dias resolveu parar o jogo, causar confusão com o Vitor Roque. Se desentenderam em jogar na linha lateral. Teve um só mané homem, a turma deixar disso, o Mikael foi apartar um cospe aqui e o árbitro botou panos quentes. Essa confusão foi para tentar diminuir o ímpeto do Palmeiras, mas não foi o suficiente. O Palmeiras conseguiu a virada. Primeiro, quase veio em gol olímpico de Andreas Pereira, evitado por Rafael. Pouco tempo depois, Aníbal Moreno deslocou o cruzamento da segunda trave para o Souza, que saiu de trás da defesa do São Paulo para cabeçar livre de marcação e virar o confronto no Morumbi. 3 a 2 para o Palmeiras. No Morumbi, com o público, com quase 37 mil pessoas, no estádio que tem quase capacidade total para 67 mil pessoas. Público muito abaixo do Morumbi. Torcida que reduz? Não. Não. Nas eliminações, digo eliminações, porque incluo Botafogo e Inter também nessa, não digo traumáticas, mas também do jeito que foi, com o São Paulo perdendo os dois jogos, tanto no Equador, tanto no Morumbi, é normal que tenha uma queda de público, times que estão em zonas intermediárias, que não briguem por nada no campeonato, que é normal que as pessoas não vão aos jogos. O Botafogo, que está na quarta posição, não tão zona intermediária assim, mas a 12 pontos dos líderes. Palmeiras e Flamengo com 55 pontos.
O Botafogo muito provavelmente vai estar na Libertadores ano que vem. O São Paulo, que é o oitavo colocado na zona intermediária, vai estar na Libertadores ano que vem. O Inter, que está na 14ª posição, com 32 pontos, 7 da zona do rebaixamento e 4 do São Paulo e Fluminense. E se depender da final da Libertadores, for brasileira entre Palmeiras e Flamengo, e a final da Copa do Brasil for Cruzeiro e Fluminense, e o Fluminense terminar o campeonato no G6, o campeonato vira G8. Que nessa rodada o Corinthians, no ano passado, estava brigando para não cair. Fez uma arrancada e acabou conseguindo o G8. O pior das hipóteses que pode acontecer é o São Paulo terminar em oitavo, que é a posição do São Paulo nesse momento. E que vai estar na Libertadores no ano que vem. E que já tinha que ter iniciado o planejamento para 2026 no intervalo do jogo contra a LDU. E não estou falando de demitir o Crespo. O Crespo, que foi o melhor reforço do São Paulo na temporada, com um péssimo trabalho do Zubeldia, e tem que reformular o elenco, que o Crespo ficou sem os seus dois principais jogadores nos dois jogos, que foi o Lucas e o Oscar, que é de vidro, o cara já chega machucado. Reforçar o ataque, que hoje o Luciano marcou contra o Palmeiras. Aí o Luciano tava na jogada que o Rodriguinho descola o cruzamento, o Arboleda cabeceia e o Everton salva. O São Paulo teve um lapso de memória no jogo contra a LDU, que você finaliza e não marca. O Ferreirinha, que parecia que ia chegar nos 10 gols, parou no 7 e está uns 3 meses sem marcar. O São Paulo, que fez o impossível para não contratar o Marcos Leonardo. Teve o sim do jogador, mas queria contratar sem pagar. E que esse jogo contra o Palmeiras, caso se vencesse, seria importante para retomar a confiança do torcedor. E ainda, o que resta, tem um clássico contra o Corinthians fora de casa. O que resta para o São Paulo agora é se classificar para a Libertadores, terminar o campeonato da melhor maneira possível e vencer os clássicos. Que antes dos jogos, eu acho, contra a LDU, perdeu para o Santos. E depois de 2 jogos da eliminação contra a LDU, perdeu o segundo jogo. E dessa vez com o Palmeiras, mesmo tendo o fato da arbitragem, mas também do jeito que foi ter tomado 3 gols em 15 minutos. Aí o Palmeiras chega à sua 17ª vitória no campeonato, chega à sua 10ª vitória nos últimos 13 jogos, teve 2 empates e uma derrota contra o Bahia. Nesse meio do caminho, chega aos mesmos 55 pontos do Flamengo, que perdeu para o Bahia por 1-0. E o Palmeiras, além de ser líder pelo critério de desempate, com 17 vitórias contra 16, ainda tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 a menos que o Cruzeiro, que tropeçou contra o último colocado, o Sport. Palmeiras, novo líder do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comente a sua opinião. Até o próximo vídeo e tchau!